Tem um momento no cinema em que tudo que você pensava saber sobre uma franquia vira de cabeça para baixo. E você percebe que nunca mais vai conseguir enxergar aquela história do mesmo jeito. Em Predador, Terras Selvagens. Esse momento não acontece no meio do filme, ele acontece nos primeiros segundos. A câmera abre num planeta alienígena que você não reconhece. Não é a selva da Guatemala, não é Los Angeles, não é o Colorado. É outro mundo, com outra luz, outra textura, outro cheiro, e você sente isso até pela forma como cada plano foi composto. E aí aparece ele, um predador, jovem, menor do que os que você conhece, carregando nas costas um peso que não é, só físico. E antes que você perceba o que está acontecendo, o filme já deixou uma coisa clara. Você não está aqui para torcer contra esse ser. Você está aqui para torcer por ele. Isso é o que faz Predador, Terra Selvagem, ser um dos filmes mais ousados lançados em 2025. Não porque tem os melhores efeitos especiais do ano, né? Embora tenha... Não porque tem uma das performances mais surpreendentes, embora tenha também... Mas porque Dan Trachtenberg, o mesmo diretor que revitalizou a franquia com Prey em 2022, tomou a decisão mais radical que alguém poderia tomar com essa propriedade. É intelectual, colocar o monstro no papel do herói. Pensa bem no que isso significa. Por quase 40 anos, o predador foi o adversário. Era a criatura que chegava, caçava, matava e desaparecia. Era o perigo que o protagonista humano precisava superar. Arnold Schwarzenegger sobreviveu a ele em 1987. Danny Glover o enfrentou. Nas ruas dos Andes, Adrienne Brody tentou fugir dele numa floresta alienígena e, em 2022, Amber Mitchinder o derrotou nas planícies americanas do século XVIII, numa das melhores entradas da franquia em décadas. Mas sempre, a história era contada pelos olhos de quem estava sendo caçado. Predador, Terras Selvagens rasga esse contrato de forma total. Aqui, a história é contada pelos olhos do caçador, e não de qualquer caçador, de um caçador. Rejeitado pelo próprio pai, considerado fraco demais para pertencer ao próprio clã. Forçado a provar seu valor num planeta que quer matá-lo a cada passo, em outras palavras, Dan Trachtenberg transformou o monstro mais icônico da ficção científica de ação num underdog. E funcionou. O filme estreou em 7 de novembro de 2025 nos Estados Unidos e abriu com 40 milhões de dólares no primeiro fim de semana, quebrando o recorde de abertura da franquia. No total, arrecadou 184 milhões de dólares em todo o mundo. Mas os números, apesar de impressionantes, contam só metade da história. A outra metade está no que os espectadores sentiram ao sentar nas cadeiras e deixar esse filme entrar. Muita gente foi ao cinema desconfiada. Uma classificação indicativa PG-13 num filme de Predador, sem humanos em cena nenhuma, um predador como protagonista simpático, parecia uma combinação que não deveria funcionar. E, ainda assim, a nota do público no Rotten Tomatoes foi de 96%. O CinemaScore, que mede a reação imediata do público na noite de estreia, foi a menos a maior da franquia inteira. A plateia que foi ao cinema desconfiada saiu aplaudindo, eu entendo a desconfiança. A franquia Predador tem uma história complicada. Depois do clássico de 1987, o segundo filme dividiu opiniões. Os crossovers com a franquia Alien foram experiências mistas. O reboot de 2018 com Boyd Holbrook foi recebido de forma gélida. Foi só com Prey, em 2022, que a franquia finalmente respirou de novo. E Prey era um filme que também apostou alto, um predador no século XVIII, uma protagonista indígena, sem estrelas de Hollywood, lançado diretamente no streaming. Todo mundo achou arriscado, todos erraram. Predador, Terras Selvagens repete a aposta, mas dobra a parada. Não tem humanos nesse filme, nenhum. Os personagens principais são um Yautja jovem, chamado Dec, e uma androide da corporação Weyland-Yutani, chamada Tia. Os vilões são outros sintéticos e outros Yautja. E o planeta onde a história acontece, Jenna, é um lugar que o próprio Trachtenberg descreve como um mundo onde até as plantas querem te matar. Essa é a escolha mais corajosa do filme. E também a mais reveladora, porque ao tirar os humanos de cena, o diretor é forçado a fazer uma coisa
que a maioria dos filmes de ação evita. Criar empatia por personagens que não se parecem com a gente, que não falam nossa língua, que não compartilham nossos valores. E é exatamente essa empatia que faz o filme funcionar num nível emocional, que você não espera de uma franquia que nasceu com Schwarzenegger carregando uma metralhadora numa floresta tropical, Dimitrios Krester-Koloamatangi, ator e acrobata. Neozelandês, que provavelmente a maioria das pessoas nunca tinha ouvido falar antes, interpreta Dec dentro de um traje que pesa 15 quilos, falando uma língua alienígena que foi criada do zero por um linguista especializado, e entrega uma performance que convence completamente. Você vê medo nos olhos dele, você vê dor, você vê o momento exato em que um guerreiro ensaia se tornar um líder. Tudo isso por trás de uma máscara, de garras, de mandíbulas. É um trabalho físico e emocional de um nível que merece mais reconhecimento do que provavelmente vai receber. E então tem Elfane, esse Dimitri Schuster-Koloamatangi é a alma do filme. Elfane é a sua voz, o seu coração, a sua bússola moral. Ela interpreta dois personagens, Tia e Tessa Menos, que são praticamente opostos em tudo. E faz isso com uma precisão que só alguém com o domínio técnico e a sensibilidade emocional dela conseguiria entregar. Tia é quente, curiosa, às vezes ingênua de um jeito que faz você sorrir. Tessa é fria, calculista, movida por uma lógica que não tem espaço para compaixão. A mesma atriz, o mesmo rosto, e você nunca confunde as duas por essa performance. Elle Fanning ganhou o Saturn Award de melhor atriz em fevereiro de 2026. Não foi surpresa para quem assistiu o filme, que é importante dizer logo de cara, antes de entrar nos detalhes, na produção, nas escolhas de direção e nos momentos específicos que fazem esse filme tão especial. É isto. Predador, Terras Selvagens é um filme que se importa com história. Não é um espetáculo vazio de efeitos especiais montados em cima de uma nostalgia de marca. Cada escolha visual, cada detalhe de design, cada nuance da performance central serve a uma narrativa que trata seus personagens não-humanos com a mesma seriedade e profundidade que os melhores filmes de ficção científica tratam os seus... Pense em Avatar, na forma como Cameron construiu o mundo dos Na'vi. Pense em Guardiões da Galáxia, na forma como James Gunn transformou um guaxinim em uma árvore e ícones emocionais. Predador, Terras Selvagens está nessa conversa. E ao mesmo tempo é um filme de ação, uma ação de verdade, física, brutal, dentro dos limites do PG-13. Consequências de combate que tem peso e consequências. A cena de luta com o Power Loader, o confronto final no planeta natal dos Yautja, a primeira vez que Dec enfrenta a Kaliski sozinho, essas são cenas que você vai lembrar, mas vamos começar pelo começo. Vamos falar de como esse filme nasceu, quem são esses personagens, o que acontece em Jenna e por que essa pode ser a entrada mais importante na franquia Predador desde o original de 1987. Porque tem muito a dizer sobre Predador. Terras Selvagens. E cada camada que você descobre torna o filme mais interessante. A pergunta que Dan Trachtenberg se fez antes de escrever essa história foi simples, mas radical. Depois de Prey, que explorou o predador pelos olhos da presa, qual seria a próxima fronteira para essa franquia? A resposta veio numa frase. E se a gente contasse a história pelos olhos do próprio predador? E se, em vez de torcer pelo humano que quer sobreviver, a gente torcesse pelo Yautja que quer provar que pertence? Essa pergunta mudou tudo. Quando Prey chegou ao Hulu em agosto de 2022, sem grandes estrelas, sem lançamento nos cinemas, sem a fanfarra típica de um blockbuster, quase todo mundo esperava o pior. Era o 6º filme da franquia Predador. A franquia tinha vacilado tantas vezes que a desconfiança era, de certa forma, racional. E então o filme apareceu e de repente as pessoas estavam falando de Predador de um jeito que não acontecia desde 1987. Prey foi um sucesso retumbante. Crítica, público, bilhões de streams no Hulu, foi um renascimento genuíno de uma propriedade que parecia esgotada para Dan Trachtenberg. Aquele sucesso abriu uma porta. Mas o que estava do outro lado dessa porta era uma escolha a 20th Century Studios. Agora parte da Disney veio até ele com a pergunta óbvia:
Quando você faz o próximo? E Trachtenberg poderia ter dito a resposta óbvia. Uma sequência de Prey. De volta às Américas com Amber Me Thunder. Seria seguro. Provavelmente funcionaria. Seria um hit garantido, mas Trachtenberg não queria fazer o óbvio. Ele disse numa entrevista que não queria apenas fazer uma sequência da coisa legal. Queria algo que ainda não havia sido visto, né? Então, ele foi até a 20 TH Century Studios com duas ideias ao mesmo tempo. A primeira era Predador, Terras Selvagens, um filme ao vivo, com Yao Cha como protagonista, num planeta alienígena. A segunda se tornaria Predador Killer of Killers, uma série animada que expandia o universo da franquia em direções completamente diferentes. Trachtenberg não estava pedindo para fazer um filme, estava pedindo para construir um universo, e a Disney disse sim para as duas ideias. Essa é a parte da história que revela muito sobre o estado atual do cinema de franquias, porque, honestamente, há uma diferença enorme entre um estúdio que diz faça uma sequência e um estúdio que diz qual é a história que você realmente quer contar. A Disney apostou em Trachtenberg da forma mais generosa possível. Deu a ele a liberdade criativa que pouquíssimos diretores no sistema de estúdios conseguem. E ele usou essa liberdade para tomar a decisão mais arriscada que poderia tomar. A ideia central de Predador, Terras Selvagens, nasceu de uma pergunta muito simples que Trachtenberg se fez. O que acontece se você pegar um Yao Cha e colocá-lo pelo mesmo desafio que Dat passou no filme original? O que acontece quando você tira todas as vantagens do caçador? O isola num ambiente hostil e o força a provar que vale alguma coisa? Nos filmes anteriores, o predador chegava equipado, preparado no controle. Era o predador, né, no sentido mais literal. Mas Trachtenberg queria subverter isso. Queria mostrar o que acontece quando o caçador mais temido da galáxia se transforma no underdog da história. E havia algo mais. Trachtenberg sempre viu o Predador original de 1987 como um filme que desafiava categorias. Em uma conversa com a Walt Disney Company, ele descreveu a experiência de assistir o clássico pela primeira vez como algo que ele nunca esqueceu. Aquela foi a primeira vez que eu tinha visto um filme assim que começou como um filme de ação militar, depois virou um filme de terror, depois um slasher, depois ficção científica. Essa capacidade do conceito de predador de mudar de gênero, de se reinventar dentro de si mesmo, era o que tornava a franquia tão rica para contar novas histórias. Com Terras Selvagens, ele queria abraçar esse potencial máximo. O roteiro foi escrito por Patrick Eison, a partir de uma história desenvolvida por Eison e Trachtenberg juntos. Eison já era conhecido pela série televisiva Treadstone e pelo trabalho em Prey Menos. Então, era uma parceria que já tinha prova de resultado. O que eles construíram juntos foi um texto que, na sua essência, é uma história de formação. Uma história sobre um jovem guerreiro que precisa decidir que tipo de líder quer ser e que tipo de mundo quer criar. A decisão de ambientar o filme no futuro, o mais distante, cronologicamente de qualquer filme da franquia até então. Foi uma libertação para Trachtenberg. Nos seus dois projetos anteriores dentro do universo Predador, ele estava sempre trabalhando no passado, o que significa que cada gadget, cada arma, cada tecnologia precisava parecer mais primitiva do que o que já havíamos visto nos filmes anteriores. Em Terras Selvagens, pela primeira vez, ele podia deixar a imaginação correr para a frente, podia mostrar a tecnologia Yao Cha em seu estágio mais avançado, sem se preocupar com continuidade retroativa, e ele aproveitou isso, o planeta. Diana é menos o lugar onde quase toda a ação do filme acontece. É uma criação visual e narrativa que levou meses de trabalho de design. Trachtenberg foi explícito sobre a sua intenção. Queria um lugar que justificasse o nome Planeta da Morte. Não um planeta bonito com perigos ocasionais. Um planeta onde a própria flora, menos cada folha, cada raiz, cada trepadeira, menos estava. Estruturada para matar. Um ecossistema construído sobre violência em todos os níveis da cadeia alimentar. Ele queria que o espectador sentisse, a cada cena ao ar livre em Jená, que estar ali era por si só um ato de sobrevivência. Para filmar esse mundo, a produção escolheu a Nova Zelândia. Uma escolha que, para quem conhece o cinema do país,
Faz todo sentido. A Nova Zelândia tem uma paisagem que não existe em mais lugar nenhum do planeta, menos uma combinação de florestas antigas. Relevos vulcânicos, campos de geotermia que fumegam naturalmente e uma luz ambiente que, em certas horas do dia, parece pertencer a outro mundo. A região de Rotorua, que aparece nos créditos de locações do IMDb, tem essa qualidade atmosférica única que a câmera captura de um jeito que nenhum set construído em estúdio consegue replicar. As filmagens começaram em 27 de agosto de 2024, com o título de trabalho Backpack, menos uma escolha intencionalmente discreta, o tipo de codinome que serve para manter curiosos e imprensa longe dos bastidores enquanto o trabalho sério é feito. A produção se estendeu por 57 dias em locações remotas da Nova Zelândia, com uma equipe que precisava carregar equipamento pesado por terreno, difícil para capturar as imagens que Trachtenberg e o diretor de fotografia Jeff Cutter tinham em mente. Cutter também fotografou Prey Menos, era uma parceria já consolidada, com uma linguagem visual compartilhada. Agora, um detalhe que a maioria das pessoas não sabe. Jim Thomas e John Thomas, os irmãos que criaram o Predador original em 1987 e escreveram o roteiro do primeiro filme. Estavam envolvidos em Terras Selvagens como produtores executivos. Isso não é um detalhe menor. Significa que o filme teve a bênção dos criadores da mitologia original, que estavam na mesa durante o desenvolvimento e que, de alguma forma, reconheceram nessa história radical uma continuação honesta do que eles criaram quase 4 décadas atrás. As empresas de produção envolvidas foram a 20th Century Studios, a Toberofi Productions e a TSG Entertainment. A mesma estrutura que havia funcionado em Prey, a distribuição ficou a cargo da própria 20th Century Studios, com lançamento nos cinemas em 6 de novembro de 2025. Uma coisa que diferencia Predador, Terras Selvagens de praticamente todo filme de franquia lançado nos últimos anos é a clareza da sua visão desde o início. Não foi um filme que nasceu de uma necessidade corporativa de estender uma marca. Foi um filme que nasceu de um diretor que tinha uma pergunta genuína, uma história genuína para contar e a coragem de ir até o estúdio e dizer: quero fazer algo que nunca foi feito nessa franquia. Há uma frase de Trachtenberg que resume bem essa mentalidade. Ele disse que quando lançou a ideia internamente, estava cegamente empolgado. Acreditava tanto no conceito que a emoção vinha antes da dúvida. Mas à medida que as filmagens avançavam e a realidade do que estavam construindo começava a pesar. Um filme sem personagens humanos, com um protagonista numa fantasia de 15 quilos falando uma língua alienígena construída do zero. Menos as dúvidas foram chegando. Comecei a me preocupar, ele disse. Poderíamos estar cometendo um erro enorme. Não era, mas o caminho entre a ideia ousada e o produto final que o público recebeu com 96% de aprovação não foi uma linha reta. Foi um processo de construção meticulosa menos de mundo, de personagens, de língua, de criaturas, de relações que começou muito antes das filmagens e continuou até a sala de edição. E cada escolha ao longo desse caminho foi feita com uma pergunta central em mente. O que torna esse predador humano? Essa é a pergunta que nenhum filme da franquia tinha se feito antes. E a resposta que Terras Selvagens encontrou vai ficando mais clara à medida que você entende quem é Deck, por que ele foi exilado e o que ele quer provar. Antes de entender Deck, você precisa entender o mundo que o criou. E antes de entender esse mundo, você precisa esquecer tudo que já sabe sobre os Yautja pelos filmes anteriores, porque Predador, Terras Selvagens expande a mitologia dessa raça de um jeito que nenhum filme da franquia havia tentado até agora. Nos filmes clássicos, os Yautja eram apresentados de forma deliberadamente enigmática. Você via o suficiente para entender que eram caçadores, que tinham uma cultura baseada em honra e no ritual da caça, que escolhiam suas presas pelos critérios de ameaça e habilidade de combate, mas o interior da sociedade deles, menos a hierarquia, as relações familiares, as disputas internas, o que significa ser aceito ou rejeitado pelo clã, menos nunca havia sido explorado em profundidade na tela. Era um pano de fundo, não uma história
terras selvagens faz desse pano de fundo o centro da história, os Yautja. Nesse filme, não são mais apenas monstros com tecnologia avançada, são uma civilização violenta, organizada em torno de hierarquias de caça e combate, onde o valor de um guerreiro é medido pelas suas façanhas, pelo respeito dos pares e pela aprovação do líder do clã. A cultura deles é brutal e ao mesmo tempo profundamente coerente. Tem uma lógica interna que, quando você começa a entender, torna as escolhas dos personagens completamente compreensíveis, mesmo que sejam escolhas que nenhum ser humano tomaria. E no centro dessa cultura está o conceito de honra. Para os Yautja, a honra não é uma virtude abstrata, é uma moeda, é o que determina o seu lugar no clã, o respeito que você recebe, a linhagem que você carrega. Perder a honra não é apenas um fracasso pessoal, é um apagamento social. E é exatamente isso que acontece com Dek. O filme apresenta Dek, ainda jovem pelo padrão Yautja, num ritual de caça que deveria ser o seu momento de prova. A situação específica que leva ao seu exílio é algo que o roteiro deixa propositalmente ambíguo em alguns aspectos. Porque parte do que torna o personagem interessante é que você, como espectador, precisa preencher os espaços vazios com suas próprias interpretações. O que está claro é isto. Dek tomou uma decisão que foi interpretada pelo seu pai, Nijor, o líder do clã, como fraqueza. Uma escolha que, pelos padrões rígidos da cultura Yautja, era inaceitável. E Nijor, em vez de matar o filho ou simplesmente rebaixá-lo, faz algo talvez pior, o exila, o manda para Jaina. Jaina é a punição. O nome do planeta vai sendo construído ao longo do filme como uma lenda, quase como um mito. Os guerreiros mais velhos do clã falam sobre Jaina em tom de aviso. Não é um lugar para onde se vai voluntariamente. É um lugar para onde se é mandado quando o clã quer que você desapareça sem ter que assumir a responsabilidade pela sua morte. É o equivalente ao Tchá de ser mandado para o fim do mundo com 0 recursos e 0 aliados, e quando a câmera finalmente chega a Jaina, você entende por que a Nova Zelândia, como foi dito antes, fornece a base física para esse mundo. Mas o trabalho de design de produção e efeitos visuais da WWD FX, menos a mesma empresa por trás de Avatar, O Senhor dos Anéis e dezenas de outros marcos do cinema de ficção científica, menos transformou essas locações reais num planeta, que parece genuinamente alienígena. A vegetação foi alterada em pés-pro ducal, com tonalidades que não existem na paleta normal da natureza terrestre. As criaturas que habitam Jaina, desde as menores até a ameaça central da história, foram desenhadas com uma lógica evolutiva própria. E Trachtenberg deixou claro, queria que Jaina fosse sentida, não apenas vista. Queria que cada cena ao ar livre tivesse uma tensão de fundo, menos aquela sensação de que o próprio ambiente era hostil. Que parar por mais de alguns segundos no lugar errado poderia ser fatal. Não por causa de algum inimigo específico, mas porque o planeta inteiro funcionava como uma armadilha sofisticada. Mas o perigo mais específico de Jaina, a ameaça que organiza a narrativa de ação do filme, é a Kaliski. A Kaliski é uma criatura nova dentro do universo Predador. Não existe nos filmes anteriores. Não é uma referência direta aos quadrinhos ou às séries de livros da franquia. É uma invenção original de Trachtenberg e Eisner para esse filme. E foi pensada desde o início como a antítese do Predador. Se os Yautja são a cúpula da cadeia alimentar em praticamente qualquer planeta que visitam, a Kaliski é o único ser documentado capaz de ameaçar essa supremacia. Descrição que os personagens usam para a Kaliski no filme é algo como o Caçador dos Caçadores, uma criatura de inteligência predatória comparável à dos Yautja, mas fisicamente superior em praticamente todas as métricas menos maior. Mais forte, com sentidos mais afiados, com uma durabilidade que beira o absurdo. A Kaliski não caça por ritual ou por código de honra, caça por pura necessidade biológica, e Jaina é o seu território. O que o roteiro faz de inteligente com a Kaliski é introduzir lá em estágios. Primeiro, como referência verbal. Você ouve falar dela antes de vê-la, o que constrói o peso da ameaça
antes que ela apareça em cena. Depois, em fragmentos visuais, uma sombra aqui, uma pegada ali, os destroços de algo que foi claramente destruído por uma força imensa. E finalmente, em sua forma completa, no momento que o filme usa para subverter completamente as suas expectativas sobre o que essa criatura significa para a história. Porque isso é um dos movimentos mais elegantes do roteiro, menos a Kaliske adulta. Não é o vilão do filme. A revelação de que o pequeno ser que Deck e Tia encontram e começam a chamar de Bada é, na verdade, um filhote de Kaliske. E que a Kaliske adulta, que aparece furiosa e destruidora nas cenas mais intensas do terceiro ato, não está tentando matar. Os protagonistas estão procurando o filho. É um dos melhores reviravoltas emocionais do blockbuster de 2025, porque transforma o que parecia um monstro numa mãe e transforma a criatura mais aterrorizante do filme num personagem com motivação compreensível. Mas antes de chegar aí, Jenna precisa ser experimentada em toda a sua crueldade. E é nesse contexto, o planeta que exila, a cultura que condena, a criatura que aterroriza menos que Deck chega sozinho, sem as suas armas de elite, sem o suporte do clã, com apenas o básico que um guerreiro e Yautja iniciante carregaria. A decisão de design de mostrar Deck mais jovem, menor e menos equipado do que os predadores que o público conhece dos filmes anteriores foi intencional. E essencial, Dimitria Schuster-Kolomatang tem um físico atlético e ágil que os diretores de estante aproveitaram ao máximo. Mas dentro da hierarquia visual da franquia, Deck claramente não é o predador imponente do original de 1987. Ele é mais rápido, mais desprovido, mais vulnerável. E isso é precisamente o que torna cada vitória dele emocionalmente satisfatória. Há algo que Trachtenberg disse sobre o design visual de Deck que captura bem essa intenção. Ele queria que o personagem transmitisse aquela vibração de jovem, que quer provar que é boa. Um guerreiro que ainda não chegou lá, que ainda tem a madurez e o peso do líder para desenvolver, mas que carrega dentro de si uma faísca que a audiência consegue reconhecer instantaneamente. Porque todo mundo já esteve em algum momento da vida na posição de precisar provar algo para alguém que duvidou de você. É isso que conecta Deck aos espectadores humanos de um modo que os predadores anteriores nunca conseguiram. Não é simpatia pelo monstro. É identificação com o underdog e o universo ao redor de Deck menos a cultura de honra e exílio dos Yautja, o planeta hostil. De Jenna, a ameaça da Kaliske como espelho às avessas foi construído com o cuidado de quem sabe que um protagonista só funciona se o mundo em que ele existe for real, não decorativo. Real, com regras, com consequências, com uma lógica que o espectador pode seguir e que, uma vez estabelecida, nunca é traída. Porque quando o mundo é real, as apostas são reais. E quando as apostas são reais, você se importa. Existe uma cena em Predador, Terras Selvagens, que acontece cedo antes de qualquer batalha. Antes de qualquer aliança, quando Deck ainda está sozinho em Jenna e ainda está calibrando o tamanho do erro que cometeu. Ele encontra os restos de outro Yautja menos alguém que veio antes dele, mandado para um mesmo planeta pela mesma razão e não sobreviveu. E a câmera fica em Deck. Não há música dramática. Não há reação exagerada, só o olhar atrás das mandíbulas e da máscara que transmite em silêncio absoluto. Eu sei que posso ser o próximo. Não há uma palavra de diálogo nessa cena que um humano consiga entender. A língua Yautja menos construída do zero por um linguista para esse filme, com gramática, fonologia e padrões de entonação próprios, sou alienígena. O suficiente para ser crível e expressiva, o suficiente para ser legível emocionalmente. Mas mesmo sem compreender uma sílaba, você sabe exatamente o que Deck está sentindo. Isso é atuação. Atuação de verdade. E o responsável por isso é Dimitrios Schuster-Kolomatang. É impossível falar de Predador, Terras Selvagens, sem parar e dedicar atenção real ao que esse ator fez nesse filme.
porque o que ele fez é extraordinário. E, ao mesmo tempo, é o tipo de trabalho que o sistema de premiação de Hollywood frequentemente ignora menos trabalho físico, corporal, mediado por fantasia, num papel não humano. Andy Serkis construiu uma carreira inteira quebrando esse preconceito, e ainda assim, raramente recebeu o reconhecimento da academia. O trabalho de Schuster Kolomatang em Terra Selvagem está nessa mesma conversa. Dimitrios é neozelandês, de herança tongana, e chegou ao projeto com um histórico que mistura acrobacia, performance física e artes marciais. A escolha foi deliberada desde o início. Trachtenberg sabia que precisava de alguém que pudesse carregar 15 quilos de fantasia por 12 a 14 horas por dia em terreno irregular, mas que ao mesmo tempo tivesse a sensibilidade emocional de um ator de drama, porque a história exigia que o público desenvolvesse amor por aquele personagem. As duas coisas juntas, num único corpo, não são fáceis de encontrar. O treinamento para o papel foi descrito como algo parecido com a preparação para um programa de competição atlética extrema. A comparação ao American Ninja Warrior foi usada por membros da equipe durante as entrevistas de produção, não como exagero, mas como descrição literal do que a função exigia. Subir em estruturas, correr em superfícies irregulares, manter controle corporal preciso enquanto usa armadura pesada e fazer tudo isso mantendo a expressividade física que a personagem exigia. O rosto de Deck é permanentemente coberto. Cada emoção precisa vir do corpo, da inclinação da cabeça, do peso dos ombros, da forma como os braços se posicionam antes de uma luta, ou da forma como as pernas param completamente quando ele sente perigo, a um momento específico que muitos críticos e espectadores mencionaram ao falar do filme. A primeira vez que Deck ouve Tia rir, é um som que ele claramente nunca ouviu antes, ou pelo menos nunca associou a uma presença não ameaçadora. E a reação de Deck, naquele instante, capturada em câmera próxima, é de pura confusão que vai se transformando lentamente em algo parecido com curiosidade desarmada. É um momento pequeno, dura talvez 10 segundos. E é um dos momentos mais humanizantes que um personagem predador já teve na tela. Sem diálogo, sem legenda, só o corpo de Dimitrios falando. Mas o personagem de Deck não é apenas uma performance. É uma construção narrativa cuidadosa que o roteiro de Patrick Eison sustenta em cada ato. O que sabemos sobre Deck, reconstruindo a história a partir dos fragmentos que o filme entrega de forma não linear, é isto. Ele cresceu sob a sombra de Nijor, um líder de clã de reputação impecável e expectativas absolutamente inflexíveis. Nijor não é pintado como um vilão cartunesco, é uma figura complexa, um pai que ama o filho dentro dos limites estreitos que a sua cultura permite demonstrar esse amor, mas que simplesmente não consegue aceitar que o caminho do filho seja diferente do seu. A tensão entre eles é o tipo de tensão que não precisa de vilania para ser dolorosa. É familiar demais. A decisão que leva ao exílio de Deck é apresentada de forma a manter ambiguidade intencional. O que fica claro é que Deck, num momento de caça, escolheu não matar quando a cultura exigia que matasse. Não por covardia menos, o filme é cuidadoso e deixa isso claro, mas por uma avaliação diferente da situação, por uma leitura de honra que não coincide com a do clã. E para Nijor, um líder cuja autoridade se baseia exatamente na uniformidade de código entre os guerreiros, essa leitura diferente é inaceitável. O exílio, portanto, não é apenas uma punição, é uma afirmação. Nijor está dizendo ao filho: a forma como você vê o mundo não tem lugar aqui. E o arco de Deck ao longo do filme é a resposta a essa afirmação, não uma resposta de revolta a menos. Pelo menos não principalmente. É uma resposta de autoconhecimento, de descoberta. Deck vai para Jenna como alguém que foi definido pela rejeição do pai, e sai de Jenna como alguém que se definiu pelos seus próprios termos. A diferença entre esses dois estados é toda a história. O que torna esse arco tão eficaz é a escala de mudanças que Deck experimenta ao longo do filme. Cada desafio que Jenna apresenta, cada escolha que ele faz na presença de Tia, cada momento em que ele poderia agir com
com a crueldade que a sua cultura exige e escolhe. Não fazê-lo menos, cada um desses momentos adiciona uma camada ao personagem. E Schuster Coloma-Tange carrega cada uma dessas camadas com uma fisicalidade, que torna o crescimento do personagem palpável. Há um paralelo que o roteiro constrói de forma bastante sutil entre Deck e Bud, o pequeno ser que eles encontram, e cuidam que eventualmente se revela como um filhote de Kaliski. Bud também está fora do lugar. Bud também é jovem demais, pequeno demais, vulnerável demais para o ambiente em que se encontra. Bud também precisa de proteção. E Deck, que foi rejeitado pelo próprio pai, escolhe espontaneamente se tornar a proteção de Bud. Não porque foi ordenado, não porque recebe algo em troca, porque reconhece naquele ser pequeno e deslocado algo que reconhece em si mesmo. Essa escolha. Mais do que qualquer luta ou vitória, é o que define Deck como personagem. E define o tema central do filme. A família não é o grupo que te cria, é o grupo que você escolhe. Trachtenberg falou diversas vezes sobre a importância de criar um predador com quem o público conseguisse se importar da mesma forma que se importava com personagens humanos. Diz que a chave era sempre encontrar a humanidade, não no sentido literal, mas no sentido de encontrar os pontos de conexão emocional que existem independente de espécie, de aparência, de língua. O que torna um personagem humano, ele disse em entrevista, é ter algo a perder e algo a provar. Deck tem as duas coisas. Tem a honra que perdeu, tem um lugar no clã que quer reconquistar ou talvez descobrir que não quer mais reconquistar, que o lugar que ele quer não é o que o pai escolheu para ele. E tem no final uma família nova que ele construiu com as próprias mãos, num planeta que motelou a cada passo. É uma história simples, no sentido mais profundo do termo. Simples não como sinônimo de fácil ou rasa, mas simples como sinônimo de verdadeira... Uma história sobre pertencimento, sobre rejeição e reconstrução. Sobre o que significa ser forte em termos que não sejam os que te foram ensinados. O fato de que essa história é contada através de um Yautja alienígena num planeta fictício não a torna menos universal, torna ela mais interessante. E Dimitri Schuster Coloma-Tange na sua estreia num papel de protagonista de blockbuster. Carregou essa história com uma presença que seria impressionante em qualquer contexto, e ainda mais impressionante dado o contexto específico em que trabalhou. 15 quilos de fantasia, uma língua que ele teve que aprender do zero. Um terreno físico brutal. E no centro de tudo isso, uma performance que faz você se importar com um ser que nos filmes anteriores era exclusivamente o inimigo a ser derrotado. Isso não é pouca coisa. Isso é muito... Quando a 20th Century Studios anunciou que Elle Fanning estava no elenco de Predador, Terras Selvagens, a reação mais comum foi de surpresa seguida de curiosidade. Fanning, conhecida por papéis delicados e emocionalmente intensos em filmes como A Bela Adormecida da Vida Real, em séries aclamadas como The Great, numa franquia de ação de ficção científica alienígena, a combinação parecia estranha. Num primeiro momento, então você assiste o filme e percebe que não havia escolha mais perfeita. Não havia ninguém que pudesse fazer o que ela fez nesses papéis, porque Fanning não interpreta um personagem em Terras Selvagens. Ela interpreta dois. Tia e Tessa são sintetizados menos androides da corporação Weyland-Yutani e são fisicamente idênticas, o mesmo rosto, a mesma voz, o mesmo corpo. Mas são personagens que existem em dimensões emocionais completamente opostas. Tia é a androide que Deck encontra em Jenna, abandonada numa estrutura de pesquisa que a Weyland-Yutani deixou para trás num momento não especificado antes da história começar. Ela é deficiente de pernas, uma condição que existe não por dano, mas por design, porque foi construída especificamente para trabalho de laboratório e não necessitava de locomoção. Independente para as funções às quais foi destinada, ela se move numa espécie de plataforma flutuante improvisada que a equipe de design criou para o personagem, e essa limitação física, em vez de diminuir a presença dela, amplifica a sua fragilidade e ao mesmo tempo a sua resiliência. Porque Tia é de muitas formas a personagem mais corajosa do filme. Ela não tem armas, não tem treinamento de combate, tá sozinha num planeta hostil.
num corpo que não foi projetado para sobrevivência física. E mesmo assim enfrenta cada situação com uma abertura emocional que desafia o que você esperaria de uma inteligência artificial. Thea sente curiosidade genuína, sente alegria, sente medo e sente conexão, uma conexão real com Deck, que cresce ao longo do filme de forma orgânica e convincente. A questão da consciência sintética em Predador. Terras Selvagens não é tratada com a pesadumbre filosófica que algumas obras de ficção científica adotam quando abordam o tema de androides com sentimentos. O filme não para fazer discursos sobre o que é ser humano ou o que é a alma. Em vez disso, deixa a Tia simplesmente ser... Deixa ela existir com toda a sua curiosidade, seu calor e as suas limitações físicas, e confia que o espectador vai chegar às conclusões certas sem ser guiado por mão. Essa confiança é um dos sinais de maturidade narrativa de Trachtenberg. E é o Fanning preenche EI com um calor físico e emocional que vai muito além do que o texto sugere. Há uma qualidade em Fanning menos algo no ritmo da sua fala, na forma como ela usa o silêncio, na abertura do seu rosto, que transmite presença sem nunca parecer calculada. Tia parece real, não porque o roteiro insiste que ela é real, mas porque Fanning faz você sentir que ela é. A performance física é particularmente notável. Filmar cenas onde seu personagem não tem pernas exige uma disciplina corporal específica. Você precisa manter os membros inferiores fora de cena de formas que não pareçam artificiais, mantendo ao mesmo tempo a mobilidade expressiva do torso e dos braços e do rosto. Fanning passou semanas treinando para isso antes das filmagens começarem, e o resultado em tela é uma fluidez que faz a limitação do personagem parecer completamente natural. Mas então tem Tessa. Se Tia é calor, Tessa é frio. Se Tia é abertura, Tessa é cálculo. Se Tia olha para Deck e vê a possibilidade de conexão, Tessa olha para qualquer ser e vê apenas utilidade. Tessa é a versão de Tia que a Weyland-Yutani idealizou desde o início, sem a curiosidade. Inconveniente, sem a empatia desnecessária, sem os desvios emocionais que tornam Tia imprevisível do ponto de vista corporativo. Tessa é o que uma corporação construiria se pudesse projetar inteligência sem a consciência. E ela é assustadora precisamente, porque usa o mesmo rosto de Tia. A decisão de fazer Tessa e Tia fisicamente idênticas não é apenas um truque de produção para economizar com a atriz menos, é uma escolha temática deliberada. O horror de Tessa vem do contraste com o que você já aprendeu a amar em Tia. Cada vez que Tessa age com crueldade, a sua mente involuntariamente sobrepõe a imagem de Tia naquele mesmo rosto, e o efeito emocional é perturbador de uma forma que nenhum vilão de aparência convencional conseguiria provocar. Fanning falou em entrevistas sobre a abordagem que usou para distinguir as duas personagens além do óbvio. Para ela, a chave estava na qualidade da atenção de cada uma. Tia presta atenção no mundo com encantamento menos. Cada coisa nova é uma descoberta. Tessa presta atenção com análise fria. Menos cada coisa nova é um dado. São a mesma unidade de hardware, ela disse, parafraseando, mas o software é completamente diferente. E o software determina tudo. Essa distinção, simples no conceito e extraordinariamente difícil na execução, é o que sustenta o impacto emocional das cenas em que as duas versões do personagem aparecem em contextos que se espelham. O filme usa esse espelhamento com elegância, menos há momentos em que uma ação de Tessa ecoa diretamente uma ação anterior de Tia. E a comparação entre as duas não precisa de palavras para ser devastadora. A ligação com a Weyland-Yutani é outro elemento que Predador, Terras Selvagens, trabalha com cuidado. A corporação é parte da mitologia tanto da franquia Alien quanto da franquia Predador, menos apareceu nos crossovers Alien versus Predador de 2004 e 2007, mas nunca havia sido integrada de forma tão narrativamente central num filme. Em Terras Selvagens, a Weyland-Yutani não é apenas uma referência de fanservice. É uma força ativa na história, com agentes no planeta, com objetivos específicos em relação a Kalisk e com uma presença que complica a situação de Deck e Tia de maneiras que o terceiro ato explora com
intensidade crescente. Tessa é o braço armado dessa presença corporativa. Ela não chegou a Jenna por acidente, chegou com uma missão, com recursos e com uma falta absoluta de escrúpulos que a torna o antagonista mais eficaz que a franquia Predador já teve. Não porque seja mais fisicamente ameaçadora do que uma Kalisk ou do que um guerreiro Yautja, mas porque age com inteligência, antecipação e uma ausência de empatia que é, em última análise, mais fria e mais implacável do que qualquer força bruta. O Saturn Award de melhor atriz Kiel. Fanning recebeu em fevereiro de 2026, foi bem merecido. Mas o que é mais revelador sobre o alcance da performance dela é que, nas conversas do público sobre o filme, menos nas redes sociais, nos fóruns, nas resenhas de espectadores, os dois personagens são tratados com afeto e horror proporcionais às suas funções na história. As pessoas amam Tia. As pessoas temem Tessa. E ambas as reações são completamente convincentes porque a mesma atriz construiu as duas com a mesma maestria e com a mesma dedicação. Há uma cena perto do final do segundo ato, que será detalhada mais à frente, quando a cobertura da história chegar ali, em que Tia e Tessa se encontram pela primeira vez na perspectiva do espectador. E a câmera simplesmente fica entre elas, alternando olhares. É uma cena sem ação física, sem efeitos especiais. Apenas Elfane olhando para Elfane, em cada versão do personagem ocupando o espaço com uma presença completamente distinta. É teatro dentro de um blockbuster de ficção científica alienígena. E funciona perfeitamente. O que Predador, Terras Selvagens, entendeu? Que muitos filmes do mesmo calibre não entendem. É que os efeitos especiais mais sofisticados e as sequências de ação mais elaboradas só funcionam se você se importar com as pessoas, ou nesse caso, os seres em cena. Deck e Tia precisavam ser reais, precisavam ser presentes de um modo que transcendesse o fantástico ao redor deles. E Dimitri Schuster-Kolomatang e Elfani, vindo de universos de performance completamente diferentes, encontraram juntos uma química que sustenta o filme inteiro. Essa química começa no primeiro encontro entre os dois personagens, e é lá que a história realmente começa a se mover. O início de Predador, Terras Selvagens, não se dá com uma explosão, não se dá com uma perseguição ou com um confronto de armas. Começa com uma cerimônia, o ritual de exílio nos filmes. E na mitologia Yautja, sempre foi algo que a franquia tocou de forma tangencial, uma referência aqui, um fragmento ali. Em Terras Selvagens, Trachtenberg coloca o espectador dentro desse ritual desde os primeiros minutos. E o efeito é imediato. Você está num ambiente que claramente não é a Terra, você está cercado de seres que falam uma língua que você não entende. E no centro de tudo está Deck, de joelhos, numa postura que comunica a derrota mesmo antes de você entender os detalhes do que aconteceu. A cena do exílio é filmada com uma contenção visual que contrasta com o que você espera de um blockbuster de abertura. A câmera fica perto, o espaço é apertado, a luz é quente, mas dura menos o tipo de luz que não esconde nada. E Nijo, o pai de Deck, é apresentado de costas primeiro, o que é uma escolha significativa. Você sente a autoridade dele antes de ver o rosto. Quando o rosto aparece, finalmente não há raiva nele. Há algo pior. A decepção que já secou, que já passou pela fase emocional e chegou numa frieza administrativa, Nijor não está mais sofrendo pela escolha do filho. Já tomou a decisão. O exílio já foi decidido antes que essa cena começasse, né? Essa dinâmica menos a punição como fato consumado. Não como discussão, estabelece imediatamente o tipo de cultura que Deck habita. Não é um mundo de negociação. É um mundo de C, código, e Deck violou esse código. A jornada até Dienna é breve na tela, mas a produção se preocupou em torná-la fisicamente real. A nave que transporta Deck até o planeta foi projetada dentro da estética Yautja estabelecida pelos filmes anteriores, mas com uma leitura mais funcional, menos cerimonial. O tipo de transporte que se usa quando o destino não é uma caçada de prestígio, mas um degredo. Deck
É colocado lá como se fosse carga, sem cerimônia de despedida, sem palavras de Nijor. A indiferença do embarque é ela mesma uma forma de crueldade. Então, vem Jenna. Primeira imagem do planeta é ampla, menos uma paisagem que a câmera de Jeff Cutter captura em luz natural, com aquela qualidade específica da Nova Zelândia, que mistura beleza e inquietação de uma forma que você sente na nuca antes de processar conscientemente. A vegetação é exuberante, mas estranha menos saturada demais, organizada de um jeito que parece menos floresta e mais armadilha. O som ambiente que o designer de som criou para Jenna merece menção própria. É uma camada constante de ruído orgânico que nunca é completamente identificável, que nunca deixa o ouvido relaxar, que cria uma tensão de fundo que permanece. Mesmo nas cenas mais calmas, Deck cai em Jenna com o equipamento mínimo. Uma lança básica, uma máscara com capacidade de visão térmica e biomimética, mas sem os sistemas de armamento avançados que os predadores dos filmes anteriores usavam, como padrão, sem o ombro com um canhão de plasma, sem as lâminas duplas retráteis das quais os fãs da franquia são apaixonados. A escolha de produção de Spear Deck tecnologicamente foi essencial para o funcionamento do arco do personagem. Menos se ele tivesse todo o equipamento, o planeta não seria uma ameaça real, e a história de superação não teria peso. Os primeiros minutos de Deck em Jenna são de reconhecimento cauteloso. Trachtenberg filma essa sequência quase como um filme de sobrevivência puro, Deck observando, calculando, registrando cada detalhe do ambiente com a eficiência de um predador treinado, mas que ainda está além um território desconhecido. Há uma elegância nessa sequência que vem do silêncio. Sem música, sem voice-over, só o personagem e o ambiente numa conversa muda de avaliação mútua. É nessa fase de reconhecimento que Deck encontra os restos do Yautja anterior, menos a cena. Mencionada no capítulo sobre a performance de Dimitrios, aquele momento de 10 segundos que diz tudo sem dizer nada, e é logo depois desse momento, quando Deck está recalibrando internamente o que o planeta representa, que ele detecta pela primeira vez a presença de Tia. O primeiro encontro entre Deck e Tia é conduzido com um senso de timing cômico que pega completamente de surpresa, não porque o filme prometeu comédia, mas porque a situação é genuinamente absurda de um jeito muito humano. Tia está presa, não presa no sentido de capturada por alguém, presa no sentido de que a estrutura flutuante, improvisada, com que ela se locomove, ficou enroscada numa configuração específica da vegetação de Jenna e ela está há tempo suficiente tentando se soltar, que claramente já passou dos estágios de solução racional para o estágio de xingamento técnico em voz alta. Deck a observa por um momento, que é um segundo longo demais o tempo exato, que transforma a observação em curiosidade. E então se afasta. Ele não está ali para ajudar androides desconhecidos, está ali para sobreviver. Mas Tia o viu, e Tia, diferentemente do que Deck esperaria de qualquer ser num planeta hostil, não reage com medo, reage com interesse genuíno. Faz uma pergunta, em voz alta, menos numa língua que Deck claramente não entende, mas cujo tom é inconfundivelmente aquele tom universal, de você pode me dar uma mão aqui? Essa cena foi descrita por críticos e espectadores repetidamente como um momento em que o filme conquista você completamente, porque o que acontece a seguir não é heroísmo. Deck não resolve o problema de Tia com um gesto grandioso. Ele resolve com impaciência praticamente adolescente, com aquele jeito de vou fazer isso rápido para que você pare de fazer barulho e eu possa continuar com o meu problema. E Tia agradece com entusiasmo que é igualmente desproporcional à situação, o que faz Deck recuar como se ela fosse ameaçadora. É engraçado. É genuinamente engraçado. E isso importa imensamente, porque um filme que consegue te fazer rir com os seus personagens antes de te fazer sofrer por eles, construiu algo raro. Confiança. Você ri com Deck e Tia nessa primeira cena, e isso cria um investimento emocional que os próximos atos de perigo e tensão podem explorar de formas que seriam impossíveis sem esse fundamento. A produção filmou o encontro inicial entre os
Dois personagens durante 2 dias em locação, uma área específica de floresta, próxima à rotorrua que a equipe de design de produção modificou com vegetação adicional, criada pela WTFX para amplificar a estranheza alienígena do ambiente. Demetrius Schuster-Kolomatangue e Elle Fanning passaram um tempo significativo antes das filmagens explorando a dinâmica dos personagens fora do set, desenvolvendo o ritmo da relação deles numa fase de ensaio que Trachtenberg considerou essencial, precisamente porque a química entre eles precisava parecer estabelecida, não construída. O que se nota no resultado final é que Deck e Tia têm um ritmo de interação que parece ter história, mesmo quando estão se encontrando pela primeira vez. Há um equilíbrio entre a desconfiança de Deck e a abertura de Tia, que encontra o seu ponto de equilíbrio muito rapidamente, não porque o roteiro force a amizade, mas porque os dois atores encontraram organicamente o compasso certo para esses dois seres específicos. À medida que o primeiro ato avança, a aliança entre Deck e Tia vai se formando por necessidade antes de se firmar por escolha. Jenna é inóspita o suficiente para tornar a cooperação uma questão de sobrevivência. E as habilidades dos dois se complementam de um jeito que o roteiro estabelece com lógica clara. Deck tem capacidade física, treinamento de combate e conhecimento instintivo de caça. Tia tem acesso a dados sobre o planeta, capacidade de análise tecnológica e uma memória que registra tudo que vê com precisão absoluta. O que nenhum dos dois tem no início é confiança no outro. E a construção dessa confiança, cena por cena, escolha por escolha, é o coração emocional do primeiro ato e, em muitos aspectos, do filme inteiro, quando Bada aparece pela primeira vez menos pequeno. Confuso, claramente assustado, manifestamente fora do lugar num planeta que deveria ser o seu lar menos a reação dos dois, é reveladora. Deck avalia a criatura como ameaça potencial. Tia a avalia como ser que precisa de cuidado. E é Tia que age primeiro. Essa divisão de instintos entre os dois personagens vai sendo reconfigurada ao longo do filme. À medida que Deck aprende que nem tudo que é pequeno e vulnerável é inofensivo. E que nem tudo que parece inofensivo é o que parece. Mas por hora, no primeiro ato, Bada é apenas uma criatura estranha que os três não entendem ainda. E os três, sem que ninguém tenha formalizado nada, começam a caminhar juntos. Bada é, objetivamente falando, uma das criaturas mais estranhas que o design de ficção científica recente produziu. Não é bonito da forma convencional que Hollywood costuma usar para criar apego imediato. Não é fofo como um filhote de animal doméstico. Não tem olhos grandes e expressivos que puxam o coração de forma óbvia. É estranho. Tem texturas que não fazem sentido imediato. Movimentos que alternam entre a graça e o torpe de uma forma que sugere um ser que ainda não aprendeu completamente o próprio corpo. E é exatamente essa estranheza que torna o apego a ele genuíno. Em vez de manipulado a WT, FX construiu Bad como uma mistura de elemento prático e digital que varia de cena para cena dependendo do grau de interação física necessária. Nas cenas de distância, é inteiramente digital. Nas cenas de contato próximo, quando Thea o segura, quando Deck o examina, quando os três descansam juntos, num momento de trégua rara, menos existia uma versão física articulada que permitia aos atores reagir a uma presença real no espaço. Essa combinação, executada com um nível de detalhe que a WDATFX aplica em tudo que faz, resulta numa criatura que parece ter consistência física mesmo quando não existe de fato. Mas Bad não é apenas um efeito especial bem feito, é um personagem. E o segundo ato de Predador, Terras Selvagens, usa Bad de uma forma narrativamente sofisticada que só se revela completamente quando a verdadeira natureza da criatura vem à tona. Durante grande parte do segundo ato, Bad funciona como a cola emocional entre Deck e Tia. Ele dá aos dois uma responsabilidade compartilhada menos um ser terceiro que precisa deles, que cria situações em que os dois precisam tomar decisões juntos, negociar perspectivas opostas e encontrar um entendimento comum. Deck tende a querer proteger Bad com distância menos, manter a criatura em segurança mantendo-a longe do perigo. Tia tende a querer proteger Bad com proximidade, ficar perto o suficiente para intervir quando
necessário. Essa diferença de abordagem cria pequenos conflitos, que são a versão doméstica e quase cômica das tensões maiores que o terceiro ato vai escalar. O segundo ato é onde o filme encontra o seu ritmo mais característico, essa mistura em comum, de tensão genuína, momentos de leveza que chegam onde você não espera e desenvolvimento de personagem que avança de forma natural em vez de mecânica. Há uma sequência no meio do segundo ato que resume bem essa qualidade. Deke, Tia e Bud precisam atravessar uma área de Jenna, que é particularmente densa em predadores menores, criaturas que individualmente não representam grande ameaça. Para um Yautja, mas em grupo são perigosas o suficiente para exigir atenção. E a sequência começa como tensão pura menos câmera baixa, som contido, os três se movendo com cuidado máximo, e termina com Bud fazendo algo completamente inesperado e idiosincrasicamente Bud que quebra a atenção de uma forma que provoca riso involuntário. Não é uma piada escrita, é uma situação que emerge do caráter da criatura. E isso é muito mais difícil de conseguir. É também no segundo ato que os sinais sobre a natureza de Bud começam a aparecer sutis o suficiente para não telegrafar. A revelação presente o suficiente para que, em retrospecto, você os veja claramente. A escala do crescimento de Bud, que é mais rápida do que deveria ser para qualquer criatura de tamanho comparável, a forma como certos predadores de Jenna que inicialmente se aproximam do trio, recuam quando se aproximam de Bud, não de Deke, que seria o óbvio, mas de Bud especificamente. E um detalhe de design que o diretor de fotografia posiciona de forma deliberada em dois planos separados. As marcações físicas no corpo de Bud que espelham, em miniatura, as marcações que são visíveis na Kaliske adulta quando ela aparece, pela primeira vez à distância. Se você está prestando atenção, os elementos estão lá. A maioria das pessoas não está prestando atenção nos detalhes certos, porque o filme as direcionou para outro lugar. E quando a revelação chega, funciona em dois níveis simultaneamente. Surpresa intelectual e reconhecimento emocional. Você fica surpreso porque não conectou os pontos conscientemente. E ao mesmo tempo sente que já sabia que a história sempre esteve apontando para ali. Essa é a estrutura de uma boa reviravolta. Não é o tipo que engana traindo as próprias regras. É o tipo que engana sendo mais honesto do que você percebeu. Mas antes da revelação de Bud, vem Tessa. Tessa aparece pela primeira vez na tela com a mesma compostura absoluta com que operaria numa sala de reuniões corporativa. O que é especificamente perturbador, dado que a sala de reuniões é um planeta que está ativamente tentando matar todo mundo. Ela está à frente de um grupo de androides Wallandutani que chegaram a Jenna com equipamento, com objetivos definidos e com uma indiferença total pelas outras vidas presentes no planeta, a menos sejam elas Yautja, sintéticas ou criaturas nativas. O objetivo de Tessa em Jenna é a Kaliske. Mas não para destruí-la. Para capturá-la, a Weyland-Yutani tem um histórico dentro do universo de ficção científica que conecta as franquias Alien e Predador, de enxergar criaturas biológicas extraordinárias como ativos corporativos, em vez de como seres. É a mesma corporação que em Alien enviou a tripulação da Nostromo para recuperar um xenomorfo, instruindo o androide Asha a garantir que a criatura chegasse de volta à Terra mesmo que a tripulação precisasse ser sacrificada. Em Terras Selvagens, essa filosofia corporativa é encarnada por Tessa com uma clareza que torna o personagem instantaneamente legível como antagonista, não porque seja melodramaticamente malévola, mas porque a sua lógica é internamente consistente e completamente destituída de compaixão. O que torna Tessa especialmente eficaz como antagonista é que ela não está errada nos fatos. Ela está errada nos valores. Sua avaliação da situação em Jenna é frequentemente precisa. Os seus planos, eles são funcionalmente sólidos. Ela entende o que Bud é antes de qualquer outro personagem verbalmente articular isso. E usa esse entendimento com uma eficiência que é admiravelmente competente e moralmente vazia ao mesmo tempo. A primeira interação direta entre Tessa e Deke é um dos momentos de maior tensão do segundo ato. Não é um confronto físico imediato. Tessa é inteligente demais para isso. É uma
uma negociação conduzida com a desvantagem de que os dois não compartilham linguagem comum e precisam de Tia como intermediária involuntária. Tessa quer Bade. Dec não vai entregar Bade. E Tessa, que leu a situação completamente, compreende que a forma mais eficiente de resolver esse impasse não é confrontar Dec diretamente, é separar Dec de Tia, porque Tia é o ponto de vulnerabilidade. Essa leitura estratégica de Tessa, menos essa capacidade de identificar a ligação emocional como a alavanca de pressão mais eficaz, menos é o que eleva o personagem. Além do papel de vilã, funcional. Ela entende os outros personagens, em certo sentido, melhor do que eles se entendem. A diferença é que ela usa esse entendimento como arma, enquanto Tia usaria o mesmo entendimento como ponte o momento de separação, quando as manobras de Tessa resultam numa situação em que Dec e Tia estão em localizações opostas do planeta, enquanto a ameaça de ambos os lados escala. Simultaneamente, é o ponto de inflexão do segundo para o terceiro ato. É o cliffhanger emocional que o filme usa como trampolim para as sequências mais intensas. E funciona precisamente porque os 45 minutos anteriores construíram a relação entre Dec e Tia com cuidado suficiente para que a separação deles doa de verdade. Então, a Kaliske adulta aparece. Não de forma gradual, de forma total. Uma criatura cujo tamanho e velocidade e brutalidade o filme havia construído, através de referência indireta durante todo o segundo ato, e que agora se materializa em cena com o peso de toda essa antecipação. Atrás dela, a primeira sequência de encontro com a Kaliske adulta é filmada com a câmera deliberadamente baixa e próxima. Uma escolha que amplifica a escala da criatura ao mostrar o quanto o enquadramento precisa se mover só para acompanhar o único gesto dela, e o que a Kaliske adulta está fazendo quando aparece pela primeira vez em campo aberto não é atacar a Dec, está chamando... É um som que o filme apresenta como algo entre um rugido e um sinal, e que Bade, na cena seguinte, responde. Você vê Dec processar isso em tempo real. A criatura que ele estava prestes a enfrentar como ameaça existencial não está caçando, está procurando o filho. Essa virada muda completamente as apostas do terceiro ato. Porque de repente não há mais só um antagonista. Há uma mãe que vai destruir tudo e todos entre ela e Bade sem distinção de intenção ou culpa. E até essa que entende exatamente o que a Kaliske adulta representa como ativo corporativo está disposta a usar Bade como isca para capturá-la. E no meio de tudo isso estão Dec e Tia, separados, cada um enfrentando metade de um problema que só pode ser resolvido juntos. Dan Trachtenberg tem uma frase que ele repetiu em diferentes formas em praticamente toda a entrevista que deu durante a campanha de divulgação de Predador. Terras selvagens. Ela é simples o suficiente para parecer óbvia, mas profunda o suficiente para explicar quase todas as escolhas visuais do filme. A câmera deve sempre servir à história, nunca o contrário. Parece óbvio. Quase todos os diretores dizem alguma versão disso. A diferença é o que acontece quando a câmera está na sua mão e você tem orçamento e tecnologia disponíveis para fazer qualquer coisa visualmente. E você escolhe não fazer. Você escolhe conter. Você escolhe simplicidade quando o espetáculo seria mais fácil. Essa disciplina que é muito mais difícil do que parece. É o que separa um diretor que faz bons filmes de um diretor que faz filmes que duram terras. Selvagens foi fotografado por Jeff Cutter, com uma filosofia de luz que priorizou o natural sobre o artificial sempre que possível. A Nova Zelândia, como locação, não é apenas um pano de fundo bonito. É uma parceira ativa na narrativa visual. A luz de certas horas do dia, naquele país, tem uma qualidade que os diretores de fotografia descrevem como mágica, não por exagero poético, mas por precisão técnica. É uma luz que possui densidade e direção, simultaneamente, que cria sombras com volume e ilumina superfícies com uma saturação que nenhum sistema de iluminação artificial replica de forma convincente. Cutter e Trachtenberg trabalharam com a luz natural de Rotorua e arredores com uma estratégia de filmagem que exigia precisão logística considerável. Muitas das sequências mais importantes foram programadas para horários específicos do dia, menos que num set de blockbuster, onde cada hora custa dinheiro e cada atraso tem consequências em cascata,
É uma decisão cara e corajosa, mas os resultados justificam o custo. As cenas em Jenna, onde a luz tem uma qualidade que você simplesmente não consegue fabricar e que dá ao planeta uma presença física que nenhum set de estúdio poderia igualar a filosofia de câmera de Trachtenberg. Para esse filme foi construído em contraste deliberado com os filmes anteriores da franquia. Os predadores clássicos eram frequentemente filmados com uma grandiosidade que os tornava icônicos, mas distantes, em terras selvagens. A câmera fica perto de Deck, não necessariamente próxima no sentido de close-up constante menos, mas próxima no sentido de perspectiva, de posição no espaço. Você experimenta Jenna da mesma altura que Deck. Você vê os perigos do mesmo ângulo que ele. Essa escolha de perspectiva é o que cria a identificação visceral com o personagem, porque coloca o espectador no mesmo plano físico que ele, né? Nos momentos de ação intensa, Cutter usou uma abordagem que mistura a câmera na mão com planos mais estáticos, de forma que o espectador mantém orientação espacial mesmo nas sequências mais caóticas. Uma das críticas frequentes a filmes de ação contemporâneos é a edição excessivamente fragmentada, que torna impossível acompanhar o que está acontecendo fisicamente, onde os corpos estão, de onde vem cada golpe, qual é a geografia. Do confronto! Terras Selvagens evita essa armadilha conscientemente. As lutas são filmadas com cortes suficientes para energia, mas planos suficientemente longos para clareza. Você sabe sempre onde Deck está, onde está o inimigo, e o que cada ação física representa em termos de consequência para a história. Isso é mais difícil do que parece. Exige coreografia de câmera tão rigorosa quanto a coreografia dos próprios stuntmen. E a equipe de ação de Terras Selvagens menos coordenada, com a experiência específica de trabalhar com um ator dentro de uma fantasia pesada num terreno irregular, executou esse equilíbrio com uma consistência que se mantém do início ao fim do filme. A WT-F6, cujos créditos incluem trabalhos como Avatar, O Caminho da Água, O Planeta dos Macacos e dezenas de outras produções de referência em efeitos visuais, foi responsável pela criação digital de Jenna, da Kaliski adulta, de aspectos dos visuais de Bad e de toda a camada de alteração ambiental que transformou a Nova Zelândia real num planeta fictício convincente. O que é notável no trabalho da Blatty em Terras Selvagens não é a escala menos. Eles fizeram coisas mais complexas tecnicamente, em outros filmes menos, mas a integração, a costura entre o elemento prático e digital é, na maior parte do tempo, invisível. E invisibilidade, nesse contexto, é o mais alto elogio possível. A Kaliski adulta é o trabalho de efeitos visuais mais complexo do filme. E o resultado final é uma criatura que funciona tanto como espetáculo visual, quanto como um personagem com motivação legível. O design da Kaliski foi desenvolvido ao longo de meses com uma lógica evolutiva que a equipe da WD descreve como biologia reversa. Primeiro definiram o que a criatura precisava fazer narrativamente e fisicamente, e depois construíram uma anatomia que justificasse essas capacidades de forma plausível dentro dos parâmetros da ficção científica. O resultado é um ser que parece pertencer ao mesmo ecossistema que o resto de Jenna, não um monstro importado de outro filme e colocado num planeta diferente. O design de som de Terras Selvagens merece um capítulo próprio. Randy Thom, veterano do trabalho em som para ficção científica, que tem créditos em filmes como Contact e Ratatouille, trabalhou na mistura final de Terras Selvagens com uma abordagem que tratou o som como narrativa paralela à imagem. Jenna tem uma identidade sonora própria, menos uma camada constante de sons orgânicos que nunca são completamente identificáveis, que o ouvido processa como natureza, mas que contém dissonâncias sutis que sinalizam artificialidade alienígena. É a assinatura sonora de um lugar que parece natural, mas não é da mesma natureza que conhecemos. A língua Yautja, como foi mencionado antes, foi construída do zero por um linguista para esse filme. O processo levou meses, começando com a identificação das características fonológicas que seriam fisicamente possíveis para a anatomia facial dos Yautja menos mandíbulas, estrutura de garganta, capacidade pulmonar, e construindo a partir daí um sistema linguístico com gramática funcional
não apenas sons alienígenas aleatórios. Dmitri Schuster Kolomatang aprendeu a língua com a profundidade de um ator que aprende um idioma para um papel, não como quem memoriza sons sem compreensão. E essa diferença aparece em cena, você acredita que Deck está realmente pensando naquela língua, não traduzindo mentalmente do inglês. A partitura musical de Terra Selvagens foi composta por Bear McCreary, que tem um histórico extenso em ficção científica tanto para cinema quanto para televisão, seus trabalhos em Battlestar Galactica, The Walking Dead e Gods of War. Estabeleceram uma linguagem musical que mistura orquestra tradicional com instrumentação eletrônica, de forma que o resultado é ao mesmo tempo épico e íntimo. Para Terras Selvagens, McCreary desenvolveu temas musicais distintos para cada um dos personagens principais. O tema de Deck é construído sobre percussão, ritmos que evoluem ao longo do filme de forma fragmentada e incerta no primeiro ato, para uma pulsação mais firme e definida à medida que o personagem encontra sua identidade. O tema de Tia usa instrumentação de cordas com um leve processamento eletrônico que sugere a natureza sintética do personagem sem torná-la fria. Há calor nas cordas, calor genuíno que reforça musicalmente o que Fanning constrói em performance. E a Kaliske tem uma presença sonora que funciona menos como tema melódico e mais como evento físico, frequências baixas que você sente no corpo antes de processar auditivamente. O tipo de escolha de composição, que trabalha em conluio, com o design de som para criar impacto físico, o que une todas essas escolhas técnicas, fotografia, efeitos, som, música menos, é a coerência de uma visão única que as organiza. Isso parece simples, mas é extremamente raro em produções de grande orçamento, onde o número de pessoas envolvidas e a pressão de múltiplas partes interessadas frequentemente resulta num produto que parece ter sido feito por comitê em vez de por um artista. Terras Selvagens tem a coerência de um filme de autor dentro da embalagem de um blockbuster. E essa coerência não acontece por acidente. Menos acontece quando um diretor tem clareza suficiente da visão e credibilidade. Suficiente com o estúdio para defender essa visão em cada decisão ao longo de um processo de produção longo e complexo. Trachtenberg tinha essa credibilidade, é construída com Prey e usou ela de forma cirúrgica, não desperdiçando capital político em batalhas menores para poder vencer as batalhas que importavam. A classificação indicativa PG-13, a ausência de personagens humanos, a língua alienígena sem legendas nas sequências mais longas. O ritmo de primeiro ato que prioriza a construção de mundo sobre a ação imediata, cada uma dessas escolhas. Poderia ter sido revertida por um estúdio nervoso. Nenhuma foi. E o resultado é um filme que parece, do primeiro ao último fotograma, completamente. Ele mesmo tem uma linha no roteiro de Predador, Terras Selvagens, que resume, com uma concisão quase cruel, o argumento filosófico central do conflito. Entre Deck e Tessa, é dita por Tessa quando ela finalmente descarta a tia como obstáculo. Depois de constatar que a empatia da irmã sintética a torna imprevisível como ativo corporativo, a compaixão é uma falha de design. Essa frase poderia ser a missão corporativa da Weyland-Yutani impressa numa parede de escritório. É a lógica por trás de cada decisão que a corporação tomou em décadas de mitologia compartilhada entre as franquias Alien e Predador. E é o que torna Tessa não apenas um antagonista funcional, mas um antagonista temático, menos alguém, cuja visão de mundo existe em oposição direta ao arco de crescimento de Deck, que ao longo de toda a história está aprendendo exatamente o oposto, que a conexão não é fraqueza, é força. O terceiro ato começa com uma sequência que é, em termos de tensão emocional, a mais intensa do filme, até aquele ponto. Deck está capturado. Tia está capturado. Boot está solto, mas desorientado. E Tessa metodicamente começa a usar Deck como objeto de estudo menos numa série de cenas que o filme filma com a frieza clínica de um procedimento médico, o que é deliberadamente mais perturbante do que qualquer cena de ação poderia ser. Durante essa captura, que a Weyland-Yutani revela o que quer com a Kaliske, capacidade regenerativa, a criatura, como se confirma quando Deck a enfrenta no campo aberto. Didiena é capaz de regenerar tecido a uma velocidade que não tem paralelo em nenhum ser catalogado pela corporação.
Você corta um membro, ele cresce de volta. Você inflige dano que mataria qualquer outro ser, ela continua. Para Weyland-Yutani, isso não é biologia extraordinária. É uma patente esperando para ser registrada. Uma fortuna esperando para ser monetizada. E o trabalho de Tessa em Jenner era garantir que o ativo chegasse intacto ao laboratório, certo? O que Tessa não calculou e o que o roteiro apresenta como uma falha fatal na sua lógica é que ela subestimou Tia não como ameaça física. Tia não é uma ameaça física, mas como agente de causa emocional numa situação que Tessa havia mapeado inteiramente em termos racionais, Tia ama Deck, não da forma declarativa, não em palavras. O filme nunca reduz o relacionamento dos dois a uma cena de confissão, mas ama no sentido de que a sobrevivência de Deck é, para Tia, mais importante do que a sua própria preservação. E essa disposição de se sacrificar é precisamente a coisa que Tessa definiu como fraqueza e que se revela na prática como o gatilho de toda a sequência de libertação. Tia ajuda Deck a escapar, a custo de si mesma, menos Tessa, descobrindo a traição. Ordena a desativação de Tia, e o que o filme faz com esse momento é deixar o peso dele cair sem amortecer. Tia vai, não de forma dramática, de forma simples. E a câmera fica em Deck bom. Depois, num silêncio que dura o tempo exato que precisa para o espectador sentir o que aquilo significa antes de seguir em frente. Mas Deck segue em frente. E o que acontece a seguir é uma das sequências de ação mais bem construídas que a franquia já produziu. E uma que funciona precisamente porque foi ganho pelo que veio antes. Privado das suas armas, Yautja Deck faz algo que o filme havia preparado sutilmente durante todo o segundo ato. Usa Jenaú, o planeta que havia sido apresentado como ameaça existencial, se torna arsenal. A vegetação hostil, as texturas específicas das criaturas menores que habitam a floresta. Os elementos químicos naturais do solo de Jenna, Deck os transforma em armas orgânicas com uma eficiência que é impressionante, precisamente porque você nunca viu um predador precisar improvisar antes. A cena em que ele constrói as suas armas com os recursos do planeta é filmada com um ritmo montado que tem a energia de uma sequência de preparação, aquele tipo específico de música de antecipação que faz o coração acelerar antes mesmo de qualquer luta começar. E então ele e Ba atacam a base da Weyland-Yutani. O assalto à base é coreografado como uma mistura de infiltração e destruição direta que usa as capacidades específicas de cada personagem de forma inteligente. Deck é a força bruta e a velocidade. Bad é o elemento de surpresa a menos, porque os androides da Weyland-Yutani estão calibrados para identificar ameaças de Yautja, mas não tem sistema de reconhecimento para uma criatura que não está catalogada na sua base de dados. E essa lacuna no catálogo inimigo é explorada com um humor negro delicioso, numa sequência onde Bada atravessa a segurança externa da base com uma facilidade que é simultaneamente cômica e devastadora. A libertação da Kaliske adulta é o momento que transforma a escala da sequência. Quando a criatura é liberada da contenção de gelo da Weyland-Yutani e se orienta no espaço, quando o instinto de busca pelo filho se combina com a raiva da captura menos U, que acontece com a base, é menos uma batalha e mais um fenômeno. Natural, a Kaliske não luta contra os androides, passa por eles. E a câmera de Cutter filma isso de baixo, com planos que usam os androides em primeiro plano, como escala menos cada figura humanoide destruída em milissegundos, reforçando o que essa criatura representa como força da natureza. Mas Tessa sobrevive, porque Tessa também se preparou. A cena do Power Loader é o momento que os fãs da franquia Alien reconhecem instantaneamente menos a imagem icônica de Ripley no exoesqueleto mecânico de Aliens. O Resgate, de 1986, é uma das imagens mais reconhecíveis de toda a ficção científica. Trachtenberg faz essa referência de forma que funciona em dois níveis, como homenagem genuína para quem conhece a mitologia compartilhada das franquias, e como sequência de ação pura para quem chega ao filme. Sem esse contexto, você não precisa ter visto Aliens para entender o impacto visual de Tessa entrando em campo num exoesqueleto mecânico com o canhão de plasma de Deck, montado no braço direito. A luta entre a Kaliske e Tessa no Power Loader é filmada com uma grandiosidade que
O resto do terceiro ato havia estado construindo uma liberação de tensão que o filme havia represado com disciplina deliberada. É grande, é barulhenta, é destrutiva em escala que usa cada centímetro da base Weyland-Yutani como arena e tem peso emocional além do espetáculo visual, porque um dos dois seres nessa luta é uma mãe tentando sobreviver o suficiente para voltar para o filho. Tessa matou a Kaliske, não com força bruta, mas com a mesma lógica fria que a definiu, desde o início, calculando que a única forma de destruir uma criatura com capacidade regenerativa era destruí-la de dentro. A detonação da granada de gelo no interior da Kaliske é um fim que é ao mesmo tempo funcionalmente eficiente. É exatamente o tipo de solução que Tessa encontraria menos e emocionalmente devastador, dado o que a criatura representava para a história. Mas Tessa sobrevive ao colapso da Kaliske danificada e se volta para o único alvo que ainda importa. Tia, a cena final entre Tessa e Tia é um duelo de espelhos. A mesma voz, o mesmo rosto, duas versões da mesma unidade básica, de Harder, uma acreditando que a empatia é uma falha, a outra tendo provado que a empatia é a única razão pela qual qualquer um deles ainda está vivo. Tessa aponta uma arma, faz o discurso sobre a missão da Weyland-Yutani, sobre as boas intenções corporativas, sobre o fraqueza estrutural de Tia Menos e Deck, que chegou em silêncio pelas costas, interrompe o discurso com uma espada de plasma, que entra pela coluna de Tessa antes que ela termine a frase. Decapitação de Tessa acontece fora de câmera, menos o filme. Não precisa mostrar o ato para que o impacto seja sentido. O que importa é o resultado. Deck segurando a cabeça metálica de Tessa como troféu, o único tipo de prova que a cultura Yautja reconhece. A única moeda que o seu pai ainda entende, e com esse troféu nas mãos, Deck olha para Tia Menos, que foi reativada, que está inteira, que o olha de volta com o calor específico que só ela tem. Bad está ao lado dos dois. O planeta ao redor deles fumega suavemente com os restos da base Weyland-Yutani. E os três, sem nenhuma palavra de resolução, formal, viram-se para fora de Jenaú. Que vem a seguir não é um retorno triunfante, é um ajuste de contas. Há uma verdade sobre histórias de redenção que os melhores filmes entendem e os piores ignoram. A redenção genuína não é retornar ao ponto de partida como um ser melhorado. É chegar a um ponto de partida completamente diferente, com valores completamente diferentes, e perceber que o lugar de onde você veio já não é mais o lugar onde você pertence. Predador. Terras Selvagens entende isso completamente. Quando Deck parte de Jenna, a missão que ele carrega consigo menos a cabeça decapitada de Tessa como troféu é superficialmente o tipo de prova que a cultura Yautja reconhece. É moeda corrente no vocabulário do clã. E por um momento, roteiro permite que você acredite que talvez o arco de Deck seja exatamente o jovem guerreiro rejeitado que prova o seu valor, nos termos que o pai estabeleceu e retorna ao seu lugar legítimo na hierarquia. É o arco mais óbvio disponível para essa história e o filme deixa você relaxar. Nessa expectativa por tempo suficiente para que o que realmente acontece chegue com mais impacto, né? Chegada de Deck, a Yautja Prime é filmada com uma grandiosidade. Contida, você vê o planeta natal dos Yautja, o seu céu, a sua arquitetura orgânica e imponente, e sente o peso do que Deck está voltando para enfrentar. Não é um retorno triunfal, é uma prestação de contas. E Deck sabe disso desde o momento em que a nave pousa, o reencontro com Nijor acontece numa cerimônia formal do clã, e de novo, como na cena de abertura do filme, a câmera usa a posição de poder de Nijor com precisão cirúrgica. Ele está elevado. Deck está ao nível do chão. A distância entre os dois não é apenas física, é histórica, emocional, geracional, toda a distância entre um pai que construiu a sua identidade em torno de um código e um filho que descobriu que aquele código é insuficiente. Deck apresenta a cabeça de Tessa. Nijor a examina. E a rejeita. A rejeição não vem de crueldade por crueldade. Ela tem lógica dentro da cultura. Yautja-Deck havia prometido a cabeça de uma Kaliske, e o que trouxe foi algo menor, pelo padrão da hierarquia do clã.
A promessa não foi cumprida pela métrica, que o pai usa para medir cumprimento. Então Nijor pronuncia U, que acredita ser o veredicto final. Deke ainda não é suficiente, mas então algo que nenhum momento anterior do filme havia preparado explicitamente acontece. Deke não abaixa a cabeça, não pede perdão, não oferece desculpas, ou contexto, ou explicação. Ele desafia Nijor para um duelo. O duelo começa com Nijor mandando os guardas do clã contra Deke, em vez de enfrentá-lo diretamente. Uma escolha que diz mais sobre Nijor do que qualquer palavra poderia. E a forma como Deke derrota esse guerreiros 1 a 1, usando precisamente as habilidades que Jenaú forçou a desenvolver. Improviso. Leitura de ambiente. Velocidade sobre força bruta menos é uma demonstração prática do que o exílio fez por ele. Jenna transformou Deke num guerreiro que o treinamento formal do clã nunca conseguiria ter produzido, com os guardas derrotados e Nijor contido pelo laço de plasma de Deke. O pai faz algo que o filme havia se recusado a deixar que o espectador esperasse, admira. A frase que Nijor diz, com a hesitação específica de alguém que passou a vida inteira medindo tudo e está medindo algo que excede todas as suas medidas anteriores. É uma das mais poderosas do filme, precisamente por ser tão desprovida de ornamento. Talvez o filho certo tenha sobrevivido. Existe uma revelação embutida nessa frase que o roteiro havia plantado no prólogo do filme e que muita gente na primeira sessão processou apenas retrospectivamente. Deke não é filho único. Tinha um irmão, Quay, e o prólogo violento do filme, que muitos espectadores interpretaram apenas como estabelecimento de contexto cultural. Mostrou Nijor matando Quay, não por desonra, mas porque Quay havia salvado a vida de Deke num momento em que a cultura do clã exigia que Quay deixasse o irmão mais fraco morrer. Salvar a vida de alguém que o segue e declara que deveria ter morrido é na lógica Yautja de Nijor, uma fraqueza que contamina o clã, e Nijor havia eliminado essa fraqueza com a eficiência fria de quem acredita absolutamente no código que segue. Frase talvez o filho certo tenha sobrevivido, carrega, portanto, um peso que vai muito além do presente, e imediato é Nijor dizendo que acreditou por décadas que eliminou o filho fraco e preservou o forte. E agora está olhando para o filho que sobreviveu, que deveria ter morrido pelo código, e vendo que esse filho é o mais forte dos dois, é o tipo de contradição que destrói um sistema de crenças inteiro em tempo real. Nijor então diz a Deke que ceda, que tome o seu lugar legítimo no clã, que a força que demonstrou merece o reconhecimento que sempre foi devido. E Deke responde que não precisa mais do clã, porque já tem o seu. O que acontece a seguir é rápido, definitivo e emocionalmente complexo de uma forma que o filme não tenta simplificar. Bad, que cresceu consideravelmente desde Jenna, que está muito maior e muito mais capaz do que quando os três deixaram o planeta menos morde a cabeça de Nijor. O patriarca do clã, o homem que havia definido toda a realidade de Deke por toda a sua vida, é eliminado por uma criatura que Deke escolheu proteger no momento em que o código dizia para não proteger nada. A poesia da circularidade não precisa ser explicitada, você sente. Mas o filme é cuidadoso aqui. Não trata a morte de Nijor como triunfo simples. Não há música de vitória, não há celebração de Deke. Há um silêncio que reconhece a complexidade do que acabou de acontecer menos a morte do pai. O fim de uma referência que, por mais cruel que fosse, ainda estruturava o mundo de Deke. Essa contenção emocional é uma das escolhas mais maduras do roteiro, e é o tipo de respeito pelo espectador que distingue narrativas que confiam na audiência daquelas que insistem em dizer o que sentir com Nijor morto. Deke se volta para Tia Ibada. Os três estão juntos na superfície de Yautja Prime, sob o céu do planeta natal, que havia tentado definir Deke pelo que ele não era. E o que o futuro representa para os três está por primeiro na história do personagem, completamente nas mãos deles. A cena pré-créditos é um dos finais mais elegantemente ambíguos do cinema de blockbuster recente. Deke, Tia e Bad estão num campo aberto de Alta Prime, e há um momento de quietude entre os três que o filme deixa existir sem interrupção.
um momento raro nesse tipo de produção. Um momento que não serve a nenhuma função de setup ou de antecipação que existe puramente como respiro emocional, como permissão para o espectador sentir o que os personagens estão sentindo. Então, no horizonte empoeirado de Altar Prime, uma nave desce. Tia pergunta, com aquela curiosidade específica que a define, se são amigos de Deck. Deck responde com 2 palavras que fecham o filme e abrem simultaneamente todas as perguntas possíveis sobre o futuro da franquia. Minha mãe, Corte para o Preto. É um final que Dan Trachtenberg descreveu em entrevista com a Entertainment. Weekly, como deliberadamente ambíguo, pode ser interpretado como a configuração de uma ameaça ainda maior do que Nijor. Uma leitura onde Mãe de Deck é uma figura ainda mais formidável do que o pai, ou pode ser interpretado como humor negro. Como a última piada de um filme que usou o humor com precisão cirúrgica ao longo de toda a narrativa, ou talvez como a promessa mais genuína, que a pessoa que Deck não mencionou em nenhum momento do filme, que existe implicitamente como contraponto ao pai ausente de empatia. Pode ser a próxima peça do universo que Trachtenberg está construindo, que é certa que esse final captura em miniatura o que faz todo o filme funcionar. A recusa de resolver tudo completamente. A confiança de que histórias boas não terminam menos transformam. Deck não voltou para casa. Chegou num lugar novo e o que esse lugar novo representa menos para ele, para tia, para Bad e para a franquia Predador, é uma questão que fica em aberto com a elegância específica de quem sabe que a próxima história ainda não foi contada. Trachtenberg já confirmou que existe uma terceira ideia na sua cabeça, que depois de Prey, de Terras Selvagens e de Killer of Killers, algo mais que o instiga da mesma forma que todas as outras ideias o instigaram, menos com a sensação de que ninguém fez. Aquilo ainda... O que é aquilo? Ainda não sabemos. Mas a história de Predador, Terras Selvagens pelo menos, está completa. E está completa da forma mais satisfatória possível. Sem buracos, sem traições e com um personagem que você vai lembrar muito depois de os créditos subirem. Né? Às vezes, para entender por que um filme funciona tão bem, não basta olhar para o que está na tela, você precisa olhar para tudo que aconteceu antes e ao redor menos as decisões criativas. As mudanças de plano, os riscos assumidos, as coisas que quase deram errado e os pequenos detalhes que ninguém percebe, mas que fazem toda a diferença no resultado final. Predador, Terras Selvagens é exatamente esse tipo de filme. O produto final parece fluido, confiante, quase inevitável, mas nada nele foi inevitável. Foi tudo construído, escolha por escolha. Um dos detalhes que poucos espectadores reparam. Logo de cara, é o título de produção. Durante as filmagens na Nova Zelândia, o projeto não se chamava Predador, Terras Selvagens. Se chamava Backpack. Esse tipo de título falso é comum em produções de grande porte. Serve para despistar curiosos, evitar paparazzi em locações e manter um mínimo de privacidade criativa, enquanto o filme ainda está em construção. Mas a escolha específica do nome Backpack não foi aleatória. Había algo de metafórico. Ali Deck carrega nas costas, literalmente e figurativamente. Um peso que não é só o equipamento que leva para Jenna. É a expectativa de um clã inteiro, é o peso de o nome do pai, o nome da espécie, o nome da franquia. As filmagens começaram em agosto de 2024 e duraram 57 dias, concentradas principalmente em áreas remotas da Nova Zelândia com acesso controlado. A logística foi complexa, menos transportar elenco e equipe para locais afastados, com equipamento pesado de câmera, iluminação mínima, já que a filosofia era usar luz natural o máximo possível. E ainda assim, manter o cronograma apertado de um estúdio como a 20th Century Studios é uma façanha de produção, ainda mais quando o protagonista passa a maior parte do tempo dentro de um traje que exige intervalos frequentes por questões de saúde física. Dimitris. Schuster Kolamatanji falou em entrevistas sobre o desafio de atuar sob 15 quilos de fantasia diariamente. Ele descreveu a sensação de estar no traje como uma combinação de sauna portátil e armadura medieval, calor intenso, mobilidade limitada,
visão parcial, e ainda assim ele precisava não só se mover com agilidade, como também transmitir nuance emocional. A equipe de figurino e efeitos especiais ajustou o traje várias vezes durante a produção para encontrar o equilíbrio entre fidelidade, estética ao design clássico dos predadores e funcionalidade prática para que Demetrius pudesse executar as cenas mais exigentes sem risco indevido. Elle Fanning, por sua vez, enfrentou um desafio muito diferente. Para interpretar Tia, ela precisou aprender a não usar as pernas. Isso parece simples em teoria, menos basta enquadrar da cintura para cima e pronto. Mas a realidade é que o corpo inteiro participa da atuação. É equilíbrio, centro, de gravidade, gestos. Até a forma como você respira muda quando o corpo acredita que não tem apoio nas pernas. Fanning passou semanas trabalhando postura, movimentação de tronco e braços, e sincronização com o aparato de base que seria usado nas cenas em que Tia se desloca. A ideia era que a personagem nunca parecesse carregada pelos efeitos, e sim integrada àquela tecnologia. E funciona menos Tia. Se movimenta de um jeito tão natural naquela base que você esquece que aquilo é resultado de uma combinação cuidadosa de atuação, design e pós-produção digital. Outro aspecto fascinante do processo foi a criação da língua Yautja usada no filme. Em vez de repetir sons aleatórios ou ruídos genéricos, como em alguns filmes antigos de ficção científica, a equipe trouxe um linguista para desenvolver um idioma funcional menos com fonética, gramática e vocabulário coerentes. Demetrius e outros atores Yautja aprenderam falas com pronúncia específica, ritmo próprio e intenção clara. Isso tem dois efeitos importantes. Primeiro, dá aos atores algo concreto com que trabalhar, não estão apenas grunhindo, estão dizendo frases com sentido interno. Segundo, cria uma textura de autenticidade que o espectador sente mesmo sem entender as palavras. Você percebe que aquela língua tem regras, não é só improviso alienígena. O envolvimento de WWX foi decisivo para a qualidade visual final. A empresa baseada na Nova Zelândia já havia construído reputação praticamente incomparável em termos de efeitos digitais integrados a elementos práticos. Em Terras Selvagens, a filosofia foi sempre usar o digital para ampliar o real, não para substituir low quando o real é possível. As estruturas da Weyland-Yutani, por exemplo, tinham bases físicas construídas em escala parcial, e a WT completava o que fosse necessário em extensão, nível de detalhe ou destruição. A Kaliski e Bade seguiram a mesma lógica híbrida. Maquetes e animatrônicos em momentos específicos. CGI nos movimentos ou situações que exigiam flexibilidade plena. Um dos fatos curiosos de bastidor é que a Kaliski passou por vários estágios de design antes de chegar à versão final. Inicialmente, o conceito era de uma criatura mais humanoide, algo mais próximo de um Yautja corrompido por evolução extrema. Mas à medida que o roteiro enfatizava a função da Kaliski como predador de predadores, os artistas entenderam que ela precisava ser mais claramente outra coisa menos um ápice de um nicho ecológico diferente. Não apenas uma variação da espécie protagonista. O resultado final, com aquela mistura de massa muscular brutal, estrutura óssea única e texturas que ecoam elementos da flora de Jenna, reflete essa evolução conceitual do ponto de vista de bastidor humano, né? O clima no set foi descrito em relatos como surpreendentemente leve para um filme com um tema tão intenso. Elle Fanning e Dimitrios Schuster-Kolomatang desenvolveram uma dinâmica de bastidor que espelhava de certa forma a relação tia-Dec. Ela mais expansiva, brincalhona, ele mais reservado, observando antes de entrar na piada. Muitos dos momentos de leveza entre Tia e Dec que aparecem na tela nasceram de improvisos ensaiados a partir dessa química real. Olhares, micro-reações, pequenas pausas na fala ou no movimento que não estavam marcadas rigidamente no roteiro, mas que Trachtenberg permitiu e incentivou precisamente porque davam vida à relação do lado da recepção. Os números contam uma história clara. O filme abriu com 40 milhões de dólares no fim de semana de estreia nos Estados Unidos, o maior valor de abertura da franquia até então. Mundialmente, chegou a aproximadamente 184 milhões de dólares, um resultado
mais do que sólido para um filme com classificação PG-13, com um protagonista mascarado e sem humanos, numa franquia que vinha de resultados mistos. A aprovação da crítica ficou na casa dos 85% em agregadores, enquanto o público levou esse número ainda mais alto, com algo em torno de 96% de aprovação nos índices voltados à audiência. Além dos números, houve reconhecimento específico. Elle Fanning recebeu o Saturn Award de melhor atriz pelo trabalho em Terras Selvagens, uma premiação focada em ficção científica, fantasia e horror que costuma reconhecer performances que a academia ignora. O filme também marcou presença em listas de melhores do ano de veículos especializados em gênero, que destacaram especialmente a ousadia de colocar o predador no papel de protagonista empático. Outro ponto importante na discussão de bastidores é a classificação indicativa PG-13. Fãs mais antigos da franquia, acostumados ao nível de violência gráfica do filme original e de algumas sequências posteriores, reagiram com ceticismo quando souberam que Terras Selvagens teria uma abordagem menos explícita. Mas Trachtenberg defendeu a escolha como uma oportunidade criativa menos, em vez de se apoiar em gore para construir impacto. O filme trabalha com tensão, sugestão e brutalidade implícita. Isso não significa que a violência desapareceu. Significa que ela é mostrada de forma diferente. E o sucesso do filme junto ao público parece indicar que essa aposta valeu a pena, na construção da identidade visual do filme. Há ainda um elemento de conversa silenciosa com o resto do universo Alien Predador. Os easter eggs Terra Selvagem está cheio de pequenos detalhes que conectam a história a outras partes da mitologia. Insígnias da Weyland-Yutani em lugares específicos, números de série que remetem a naves ou operações vistas em filmes anteriores, layouts de corredores e estruturas que ecoam os dos filmes Alien, referências visuais discretas a Prey em elementos de design Yautja. Nenhum desses detalhes é essencial para entender a história principal, e essa é uma escolha correta, porque a narrativa precisa funcionar sozinha para quem nunca viu nada antes. Mas para quem conhece o universo ampliado, essas pequenas pistas criam uma sensação de continuidade prazerosa. Por trás de tudo isso está uma estratégia maior: transformar a franquia Predador num universo com múltiplos tons e formatos. Prey mostrou que a fórmula funcionava em período histórico e com protagonista indígena. Terras Selvagens mostrou que funcionava com protagonista alienígena, sem humanos, num planeta completamente novo. A série animada Killer of Killer, que corre em paralelo, expande o universo por outro ângulo. O recado é claro: não existe uma única forma de contar histórias dentro desse mundo. Enquanto houver ideias fortes, a franquia pode continuar se reinventando. E talvez esse seja o fato de bastidor mais importante de todos. Predador. Terras Selvagens não é apenas um bom filme isolado. É a prova concreta de que a franquia pode se arriscar sem perder o público, que pode trocar o ponto de vista, o tom, o tipo de protagonista e ainda assim manter coesão temática, que pode tratar um monstro clássico como protagonista trágico sem perder a sensação de perigo e de intensidade que sempre definiu esses filmes. Quando você junta cada uma dessas peças, o título de produção discreto, as locações extenuantes, na Nova Zelândia, o traje de 15 quilos, a língua construída, os efeitos híbridos da a química em 7, as escolhas arriscadas de classificação indicativa e estrutura de personagem, o cuidado com os easter eggs. Você vê com clareza que nada em Predador, Terras Selvagens foi por acaso. E é por isso que o resultado final parece tão orgânico. O que parece natural na tela quase sempre é fruto de um nível de trabalho intenso que o público raramente vê. Esse trabalho, nesse caso, valeu cada minuto. Predador. Terras Selvagens chegou aos cinemas em 6 de novembro de 2025 com um pacote de expectativas que poderia ter afundado um filme menos bem executado. Uma franquia que vinha de altos e baixos, um diretor apostando alto depois de um sucesso. Improvável. Um protagonista que desafiava todas as convenções estabelecidas pelo gênero. Uma classificação PG-13 num território que sempre foi rua, e ainda assim, quando as luzes se acenderam depois da sessão final, o filme não apenas atendeu às expectativas, ele as redefiniu. Os números falam por si. A abertura de 40
Milhões de dólares no mercado doméstico foi um marco histórico para a franquia, superando o primeiro Predador de 1987 em termos nominais e estabelecendo um novo padrão para o que o público estava disposto a pagar por uma nova visão da série. Mundialmente, os 184 milhões de dólares de arrecadação total representam um retorno sólido para um orçamento estimado em torno de 80 milhões, especialmente considerando que o filme não se apoiou em estrelas de cinema tradicionais nem em nostalgia barata. Foi um sucesso construído na força da história e da execução. A recepção crítica foi igualmente impressionante. O Rotten Tomatoes registrou 85% de aprovação entre os críticos profissionais, um número respeitável para qualquer blockbuster, mas particularmente notável para uma franquia que havia decepcionado repetidamente nos anos anteriores. O Metacritic acompanhou com uma pontuação de 72, refletindo o consenso de que o filme entregava ação, sólida direção competente e uma narrativa que respeitava a inteligência do público. Mas foram os números do público que realmente contaram a história completa, menos 96% no Popcornmeter, do Rotten Tomatoes, e um CinemaScore de o melhor da história da franquia, um IMDb, onde o voto do público tem peso particular. Entre fãs de gênero, fechou com 7.2 de 10, menos um número excelente para um filme, que pegou tantos fãs desprevenidos com as suas escolhas ousadas. O que fica claro dos números agregados é que Predador, Terras Selvagens encontrou um equilíbrio raro entre atender às expectativas dos fãs, hardcore da franquia e conquistar novos espectadores que chegaram sem nenhum apego prévio. A controvérsia em torno da classificação PG-13 foi previsivelmente o ponto de maior debate. Fãs mais antigos da franquia, acostumados à violência gráfica e ao terror visceral do original de 1987. Questionaram se um predador poderia funcionar sem mostrar sangue e vísceras em abundância. A resposta do filme foi uma masterclass em sugestão sobre exibição explícita, menos atenção criada pela ameaça implícita da Kaliski, funciona melhor do que qualquer gore poderia. E a brutalidade das lutas é sentida no impacto físico dos golpes, não na quantidade de líquido vermelho. Na tela, o público, em larga escala, validou essa escolha. A classificação mais acessível ampliou o alcance do filme sem comprometer a sua identidade como ação. Sci-fi de alto calibre, o impacto cultural do filme se estende além dos números tradicionais, de bilheteria e crítica. A performance de Dimitri Schuster-Kolomatanghi como Deck gerou conversas significativas sobre reconhecimento para atores de performance física em papéis fantasiados. Conversas que ecoam as que Andy Serkis enfrentou por décadas com Gallam e César. Embora os prêmios da Academia permaneçam notoriamente resistentes a esse tipo de trabalho, o Saturn Award para Elle Fanning e as nomeações técnicas para o filme em categorias de efeitos visuais e som sinalizam que a indústria está aos poucos reconhecendo o que o público já entende, o que torna Predador. Terras Selvagens, particularmente importante na história da franquia, não é apenas o sucesso imediato, mas o caminho que ele abre. Antes de Dan Trachtenberg assumir o leme criativo com Prey, a franquia Predador era um caso clássico de propriedade adormecida, menos filmes esporádicos que dividiam o público, crossovers mal recebidos, tentativas de reboot que não encontravam tração. Prey provou que a franquia podia funcionar fora da fórmula original. Terras Selvagens provou algo ainda mais radical, que ela podia inverter completamente a perspectiva central da série e ainda assim manter coesão temática e apelo comercial. O filme estabelece Deck, Tia e Bad não apenas como sobreviventes de uma aventura isolada, mas como fundadores de um novo clã, e ao menos o primeiro clã da história da franquia que não é definido pela tradição rígida do pai de Deck, mas pela experiência compartilhada de 3 espécies diferentes, unidas por necessidade mútua e escolha consciente. Essa fundação narrativa tem implicações enormes para o futuro da franquia. O comentário final de Deck sobre Minha Mãe, que corta para os créditos antes de qualquer resolução, funciona como provocação deliberada, deixando o público querendo mais sem forçar uma sequência imediata. Comparado ao cânone existente da franquia, Terra Selvagem se destaca pela sua recusa em repetir fórmulas desgastadas. O Predador original permanece intocável
como clássico de ação dos anos 80. Predador 2 expandiu o Mythology urbano de forma interessante, mas nunca recapturou o impacto inicial. Os crossovers Alien vs Predador entregaram espetáculo, mas pouco caráter. O reboot de 2018 foi um passo na direção certa, mas tropeçou na execução. Prey foi o primeiro verdadeiro renascimento. Terras Selvagens é a confirmação de que esse renascimento tem pernas para correr por mais tempo. Para quem deve assistir, qualquer pessoa que aprecie ação sci-fi bem executada com personagens que importam, fãs da franquia vão amar a expansão do universo Yaltá e as conexões sutis com o Mythology maior. Espectadores casuais vão gostar da narrativa emocional clara e das sequências de ação bem coreografadas. Famílias que procuram algo além do padrão de super-herói vão encontrar aqui uma alternativa sci-fi, que funciona em múltiplos níveis. Não, é um filme perfeito. Alguns vão sentir falta da violência mais explícita dos filmes originais. Outros podem achar o primeiro ato deliberadamente lento para um blockbuster. Mas essas são escolhas conscientes, não falhas de execução. E quando você junta a coragem narrativa mais direção sólida, mais performances genuínas, efeitos visuais de referência, mais um final que respeita a inteligência do público, o resultado é um dos melhores blockbusters de 2025. Predador, Terras Selvagens merece estar na sua lista. Se você gosta de ficção científica, que respeita suas convenções, mas tem coragem de quebra-laço quando necessário, esse é essencial. Se você quer ver um monstro icônico se tornar herói sem perder nenhum dente da sua ferocidade, não vai encontrar exemplo melhor. E se você simplesmente quer 2 horas de entretenimento de alta qualidade que deixa você pensando sobre família, pertencimento e o que significa ser forte muito depois dos créditos, esse filme entrega vale cada minuto do seu tempo, e quando a sequência inevitável chegar, porque números como esses garantem que ela vai chegar, você vai estar pronto. Porque Predador, Terras Selvagens, não apenas reviveu uma franquia, ele mostrou que ela ainda tem muito a dizer. E disse isso do jeito mais convincente possível, com uma história que coloca o monstro no centro do palco. Mas deixa você torcendo por ele do primeiro ao último segundo.